Olá, nessa mensagem vou começar a falar uma série de 3 categorias de palavras que de maneira alguma deveria sair da boca de um filho de Deus. Mas antes, peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você receber as mensagens toda vez que for postada. Livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 29 é o texto que vou estar lendo com você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A sua vitória começa quando você entende o valor das suas palavras, porque elas estão norteando, elas estão definindo o curso da sua vida. O salmista Davi, ele sabia do poder das suas palavras. Ele tinha tanta preocupação com isso que ele orou ao Senhor pedindo que guardasse seus lábios para que não saísse nenhuma palavra inapropriada. No Salmo 141 e versículo 3, ele diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É preferível não ter uma conjugação verbal correta do que ser alguém que, quando abre a boca, libera palavras torpes. Ou seja, palavras inapropriadas, palavras que corrompem e que contaminam as pessoas. E a primeira categoria de palavras que eu vou falar com você são as palavras obscenas. Palavras obscenas é qualquer tipo de palavrão que não convém aos filhos de Deus, porque todo palavrão ou ele é obsceno ou ele está ligado à obscenidade. Muitas pessoas foram criadas em ambientes onde elas cresceram ouvindo seus pais falando todo tipo de palavrão. Os familiares dentro da sua casa, elas cresceram e não têm nenhum constrangimento em repetir. Já outras pessoas cresceram em ambiente onde não foram acostumadas com isso, mas elas se tornam adultas, começam a frequentar determinados ambientes onde todo mundo fala, ela passa a falar também porque ela acha normal. Certa vez eu ouvi falar de um pai com o filho no colo que ainda estava aprendendo a falar, e o pai estava ensinando ele a falar palavrões. O pai falava e depois pedia para o filho repetir. E todos em volta estavam rindo. Ele estava fazendo aquilo que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Ele estava ensinando, mas no caminho errado, ensinando o filho a falar palavrões. Hoje em dia, os palavrões estão nos textos literários, estão nos filmes, nos ambientes de trabalho, nas escolas, dentro das famílias, mas mesmo assim, por mais comum que eles se tornam, ele ainda continua sendo um palavrão, continua sendo palavras torpes. Antigamente, as pessoas falavam palavrão quando elas tropeçavam em alguma coisa, quando elas estavam irritadas. Hoje não, as pessoas falam rindo. Você já percebeu que o adulto fala e a criança fala também? O artista fala, o graduado fala, o analfabeto fala, as autoridades falam, os professores em sala de aula também falam. Enfim, parece que o palavrão virou rotina. Mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos exorta dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque esse tipo de palavra ela corrompe a quem fala e ela também corrompe a quem ouve. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas pessoas têm a sua moral corrompida e são corrompidas espiritualmente a partir de conversas torpes. De tanto ouvirem falar, elas vão interiorizando, vão sendo corrompidas e elas se transformam em outro tipo de pessoa. Por isso, quando nós convertemos, nós mudamos de vida
e temos que mudar também de vocabulário. Nenhum servo de Deus, nenhum filho de Deus deveria deixar que seus lábios pronunciassem palavras que vão corrompê-lo. Não devemos mencionar palavrões, palavras que ridicularizam as pessoas, palavras que ridicularizam Deus, contar mentiras, contar piadas indecentes. Na verdade, não deveria nem ouvir e nem rir delas, porque elas corrompem e diminuem o temor de Deus no seu coração. Nosso dever é falar somente aquilo que vai transmitir graça, e o palavrão não transmite graça. Então tem que sair da sua vida, não pode fazer parte dela. A sua conversa tem que nutrir, tem que edificar o outro. Quando ele te ouvir falar, ele tem que ser ministrado e não corrompido, porque você é boca de Deus para abençoar as pessoas. Vamos orar. Senhor, eu oro para que haja uma transformação no vocabulário das pessoas que ouvem essa mensagem, de tal forma que não venha sair dos seus lábios nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que elas possam transmitir graça aos que ouvirem elas falando. Põe guarda, Senhor, na boca delas e vigia a porta dos seus lábios, para que elas não falem palavras que corrompem e contaminam as pessoas, e que toda vez que elas abrirem a sua boca, possa edificar e abençoar. Que assim seja. Amém.